Olá, muito bom dia. Meu nome é Wellington Silva. Sejam todos bem-vindos ao webinar Tudo que o RH precisa saber sobre LGPD, uma realização da Starsoft em parceria com a B2Finance. Bom, agradeço a todos pela presença, temos mais de 100 conectados. E para falarmos sobre esse tema tão relevante para as empresas e para o setor de RH, convidamos dois especialistas em LGPD. Profissional com mais de 20 anos de experiência no universo de auditoria, contabilidade e processos empresariais, possuindo ampla vivência empreendedora. Mauro é CEO e fundador da B2Finance. E Mauro Bastos, profissional com mais de 20 anos de experiência na área tributária e compliance, formado em contabilidade, MBA em gestão financeira pela Fundação Getúlio Vargas e certificado em Data Protection Office, DPO. Também iremos falar um pouco sobre o papel do DPO na LGPD. Mário é diretor de Tax e Transfer Price e especialista em LGPD na B2Finance. Mauro e Mário, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Pessoal, aproveitem o webinar, anotem suas dúvidas, que ao final responderemos. Senhores, a palavra é de vocês, tá? Bom dia a todos. Wellington, muito obrigado pelo convite aí, dessa parceria boa que a gente está formando aí entre o software, a Starsoft e a B2Finance aí na parte aí de compliance aí. Grato aí de novo pela parceria. Eu que agradeço, viu, mano? Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação, né? Agradeço a todos pela presença. Vamos tentar elucidar algumas dúvidas. Nossa apresentação, que trata aqui de LGPD no RH, a gente vai começar falando um pouco de alguns conceitos, né, para a gente frisar bem os conceitos, tirar as dúvidas, um rápido overview da legislação global, depois a gente vai passar para a legislação nacional, e depois as nossas soluções, como a gente pode colaborar e ajudar vocês aí no dia a dia, não só na parte LGPD, como também na parte de RH e a soma das duas soluções, ok? Então vamos começar a nossa apresentação. Todos aqui já se apresentaram, né? Vou pular esse slide. Como preparar sua empresa para a Lei Geral de Proteção de Dados? Como eu disse, a gente precisa então ter na nossa cabeça alguns conceitos básicos, né, sobre o que é a LGPD. Aqui, para quem tiver interesse, né, ou curiosidade, através desse QR Code, ele vai direcionar vocês a um questionário onde vocês podem medir a adequação da sua empresa. Ou seja, você vai ver o quão a sua empresa está adequada ou quão ela precisa se adequar ao LGPD. É um questionário simples, mas bem objetivo, e os clientes têm gostado muito, que tem ajudado a avaliar o nível interno da sua empresa quanto à adequação da legislação LGPD. Então, se puderem, depois, vocês puderem entrar nesse questionário e responder, é bem interessante. Conceitos de dado pessoal. Vamos lá. O que é dado pessoal, né? São dados pessoais aqueles que você consegue identificar ou atribuir determinadas características ao indivíduo. O que seria isso, por exemplo? Quando a gente fala em dados pessoais, a gente tem aquela vindo na nossa cabeça a primeira coisa, o RG, CPF, nome, né? O que já é no nosso dia a dia, mas o conceito é um pouco mais amplo. Imagine a seguinte situação, imagina o Mário, e o Mário, ele tem um cachorro. E ele leva esse cachorro ali no seu veterinário, na sua loja para comprar artigos para o seu bichinho. E o nome desse cachorro, ele tem um chihuahua que chama Trabuco. Se olhar no bairro que eu moro, quantas pessoas têm um chihuahua que chama Trabuco? Então, através da ficha do meu cachorro, ele consegue chegar até a minha pessoa. Então, isso passa a ser um dado pessoal. Vou mais além. Na Europa, o dado pessoal chegou a tal nível que consumo de energia elétrica foi considerado dado pessoal. Por que isso? Porque a pessoa que sai para trabalhar, ela passa o dia fora e quando ela volta para sua casa, dependendo da temperatura ou do clima, ela vai consumir menos ou mais energia. Então, eu sei o hábito daquela pessoa e o período que ela está em casa. Então, passa a ser um dado pessoal. Né? A uniformidade global de dizer que o dado pessoal é o quê? É tudo que faz referência a pessoas naturais, ou seja, ao ser humano em si. Né? Só que o dado pessoal solto,
ele não tem valor nenhum. Então, se eu pegar o Mário e falar, o Mário é moreno, o Mário é baixo, o Mário é gordo. Eu estou vinculando o Mário, mas quantos Mários existem? Não estou, vários Mários, então não estou identificando o Mário Bastos em si. Né? Então, isso não é uma informação, isso é um dado. Agora, quando passa a ser uma informação, ela torna a ser algo útil. Aí ela pode ser usada pela companhia onde a lei se aplica, né? Para os fins que aquele dado está sendo utilizado. Vamos ser mais assim um exemplo. Por exemplo, geolocalização. A geolocalização de uma pessoa que não cita o nome, não cito nada que vincule uma pessoa específica, é um dado. Pode ser aplicado para pesquisa, para outros fins acadêmicos. Agora, a partir do momento que eu vinculo a geolocalização ao Mário Bastos, ele é um dado pessoal. Né? É uma informação que pode ser utilizável. Né? Focando um pouco na nossa lei, quando a gente vai para o artigo 5º, inciso 1º, ele conceitua o que é dado pessoal. Olha que interessante. Dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, que a gente já conceitou lá em cima, identificada ou identificável. Ou seja, identificada. Um documento direto, identificável. Ou, como eu dei o exemplo do meu cachorro. Né? Artigo 5º, inciso 2º, também traz outro conceito interessante. Dado pessoal sensível. Ou seja, a gente tem o dado pessoal e nós temos outra coisa que é dado pessoal sensível. A lei é mais abrangente ainda. Sob a origem étnica, convicção religiosa, sexual, política, filiação sindical, dado genético, biometria, ou seja, esse é um resumo dos dados considerados sensíveis. Ou seja, eu tenho dado pessoal e ainda tenho a classificação de dados sensíveis. Agora, outro conceito. O dado pessoal é aquilo, quando muitas pessoas têm aquela dúvida, mas é tudo aquilo eletrônico? Não. O dado pessoal ele pode estar em diferentes formas, que a gente chamamos de dados estruturados ou dados não estruturados. Se a gente pegar o conceito, dado estruturado seria o quê? Um banco de dados, um arquivo eletrônico, né? Que você consegue, o quê? Você tem índice, você consegue identificar o dado e está na forma estruturada. Né? Porém, você tem os dados que não são dados estruturados, que a lei também abrange. Documentos em papéis, arquivos físicos, mídias sociais, e aqui embaixo tem as figuras, para deixar bem exemplificado isso. Então, lá eu tenho Facebook, Twitter, PDF, voz, né? Imagem. Esses são dados não estruturados. Então, se a empresa em si, ela não usa por algum motivo, por mais absurdo que seja, ela não tem um arquivo de banco de dados eletrônico, não quer dizer que ela não tenha informação pessoal nos seus arquivos. Por exemplo, o seu Zé da pizzaria. Ele não é um senhorzinho de muitos anos no bairro, ele não gosta de computador, mas ele tem na sua caderneta o endereço, o nome, a preferência daquela família por pizza, o horário que aquelas pessoas pedem pizza, né? Então, ele tem ali um banco de dados não estruturados, né? Então, isso também é uma informação que deve ser tratada e também deve ser cuidada. Evolução da legislação. A nossa legislação, ela teve como base a GDPR, que é a legislação europeia. Mas quando nós olhamos para o Brasil, a gente não tem a cultura de tratar dados pessoais. Isso é um fato. Nós somos, como bom brasileiros, nós gostamos de saber de tudo e andar aglutinado. Então, a gente divulga informação, a gente fala, a gente compartilha, sem ter um mínimo de critério ou filtro. Isso na Europa, já desde o pós-guerra, foi uma informação sensível, porque nós lembramos do Holocausto. E como o Holocausto atingiu principalmente os judeus, que eram, por sua opção religiosa, eram marcados, classificados, e infelizmente, o triste episódio de ser exterminados. O objetivo daquela guerra era exterminar os judeus, né? Nos campos de concentração. Depois do pós-guerra, teve um comitê
o americano, que já começou a tratar essas informações como dados sensíveis. Mas, efetivamente, as primeiras leis foram criadas em 1970 na própria Alemanha, focada nos dados pessoais. Depois veio a Suécia, em 1973. Depois, em 92, foi criada a União Europeia. E 3 anos depois, já teve uma diretiva referente a dados pessoais, a proteção de dados pessoais. Em 2016, houve a criação, a diretiva que deu origem à GDPR, que foi a primeira lei ali tratando da comunidade europeia referente à proteção de dados, regulamentação de proteção de dados. Essa lei praticamente foi a base da nossa lei local. Ou seja, na Europa já existe uma cultura de privacidade, né, de proteção de dados. No Brasil não, é uma coisa muito recente. Né? E mais recente também, nós observamos a importância disso, o Supremo declarou isso como direito fundamental agora. Ou seja, é direito fundamental a privacidade de dados. Você vê como uma coisa é séria, como uma coisa é importante. Se nós observarmos os filmes, seriados, tem um seriado recente, lançado na Netflix, chama White Lines, onde uma pessoa está procurando um DJ, um antigo amigo, uma mulher, ela entra no bar, pergunta do DJ, a garçonete fala, não, ele trabalha aqui, ele continua trabalhando aqui, e ela pede o endereço. O gerente aparece e fala, eu não posso lhe dar essa informação, porque tem a lei de proteção de dados. Olha que interessante. O filme já está divulgando essa cultura lá fora. Isso era um episódio que aconteceu em Ibiza. Ou seja, a coisa é séria. Então, é uma rotina das pessoas. As pessoas já estão inseridas nesse conceito. Nós, brasileiros, ainda não. Nós temos um longo caminho. E isso está sendo, de uma certa forma, colocado meia forte no nosso dia a dia, através de uma legislação. Porque a gente não tem essa cultura de privacidade. Quando nós olhamos no mundo, o Brasil, ele está um pouquinho atrasado. A legislação ela existe em mais de 150 países. E o Brasil, ele não tem a legislação mais rígida. A Rússia, a China tem legislações mais rígidas referente à proteção de dados. A Argentina, nossa vizinha, ela tem uma legislação que eu diria, ela é considerada como moderada, né? A nossa é um pouco mais branda. Então todo mundo fala, é complicado aplicar a legislação de privacidade no Brasil. Não é. É uma questão de culturas, rotinas e procedimentos. Porque se nós olharmos a legislação, nada mais é que um compliance. Então nós estamos um pouco atrasados em relação ao mundo. Nossa legislação não é a mais complicada, não é a mais, o nível, eu diria assim, o nível mais hard, ela está de para baixo, né? Ela não está nem na intermediária, mas é uma legislação que agrega muito. E a importância do nosso país estar inserido nesse cenário global é o quê? Os países que têm legislação já implantada compartilham dados conosco e nós compartilhamos dados com outros países. Isso porque devido à própria globalização e acordos comerciais. Quando a gente olha para a nossa legislação em si, nós falamos só de LGPD, mas nós esquecemos que existe várias. Nós percorremos um caminho até chegar aqui. Nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos a Lei Carolina Dickmann, né? Ou seja, nós temos aqui nessa linha do tempo, né, o histórico de como nós começamos a se preocupar com a privacidade de dados. Né? Lembrando que, quando eu falo de, apesar do nome da legislação ser Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho que o nome não é o mais correto, deveria ser a Lei de Privacidade de Dados, quando eu falo proteção de dados, as empresas já têm esse cuidado de proteger o dado. Eu falo de uma empresa de e-commerce, ela já tem todos os dispositivos, ela se preocupa, tem legislações para o uso de cartão eletrônico, de envio de dinheiro, emissão de boleto, tem outras leis que regulamentam. Então, ela tem a preocupação com a sua base de clientes. Nós estamos falando de privacidade, ou seja, o que eu uso da minha informação como indivíduo para o fim que não seja aquele que a empresa se propõe, né? Isso que a legislação trata. Então, a gente está falando de
privacidade de informação de dados. Aí nós temos uma grande dúvida. A lei entra em vigor em 2020 ou não entra em vigor em 2020? Se nós olharmos o nosso cenário, agora nós temos o quê? Recentemente, a MP, a 959, que foi sancionada, que posterga o vigor da lei para maio do ano subsequente, para 2021. Porém, uma MP, ela tem força de lei, porém ela tem prazo. Ela tem 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, ou seja, 180 dias. Se ela não for votada, ela perde seus efeitos e volta a ser a lei original, agosto desse ano. Fora esse projeto, fora a medida provisória, nós temos mais 3 projetos de lei, que são aqui embaixo. Cada projeto de lei propõe uma data para entrar em vigor a lei e a multa. O 1179, que foi informado ontem, ele sofreu alteração nesse projeto de lei e para ser uniforme com a medida provisória. Ou seja, a lei entrar em vigor em maio do ano subsequente. Mas também carece de votação. Mário, eu queria fazer até uma pergunta, até complementando, que assim, nós temos muitos clientes que têm dúvida com relação a se a LGPD realmente vai ser prorrogada para 2021. Então, eu entendi que nós estamos no momento que tem uma medida provisória que ainda precisa ser votada pela Câmara para que seja entrada em vigor a lei que prorroga a LGPD, é isso? Então, a medida provisória ela tem força de lei. Então, ela entra em vigor a partir da sua promulgação. Então, ela já está valendo. Porém, ela precisa ser votada, por isso chama medida provisória. Então, ela tem 90 dias de validade, prorrogável por mais 90 dias, ou seja, um total de 180. Se ela não for votada, ela cai e volta a ser a lei original, 20 de agosto desse ano. Mas, fora isso, nós temos também mais 3 projetos de lei que também dependem de votação. O projeto 1179, essa semana, sofreu alteração e ficou com a redação semelhante à da MP 959. Ou seja, é possível que a lei seja alterada pela 1179, se entre em vigor em maio do próximo ano, ou seja, não vai ter prescrição da medida provisória e já entrando em vigor o projeto de lei. Isso é interessante porque, no atual cenário, a gente tem insegurança jurídica, que nós temos 3 projetos de lei mais um MP, todos carecendo de votação. E uma lei que entra em vigor agora em agosto. Não é? Ou seja, nossos políticos têm que correr aí para ter uma votação, decidir ou por um dos projetos de lei ou sancionar a própria medida provisória. Né? Mas o que tudo precisa indica... passar pela sanção, essa medida provisória. Precisa. Né? Ou seja, a Câmara tem que aprovar, você não tem que aprovar essa medida provisória. E pela tua experiência, você acha que vai ser aprovada nesse período que a gente está de pandemia? Como que você vê isso? Eu acredito, devido à insegurança jurídica que isso causou, esses três projetos de lei, e agora, mais a medida provisória, que a medida provisória, o que é? É o presidente, né, colocando da goela abaixo algo a todo mundo, né, porque o presidente edita e já começa a vigorar na data da sua edição. Né? Então, o Congresso, para não deixar essa insegurança jurídica, você concorda que nós estamos noção? Tudo, qual que vai ser? A medida provisória vai ser votada? O projeto de lei vai ser votado? Quem vai prevalecer? Então, essa insegurança jurídica tem que acabar. E o relógio está correndo. Então, até agosto, isso tem que ser votado. Né? E tudo indica, pela movimentação, e agora, para essa semana, né, informação de ontem, né, a 1179 se adequou à medida provisória 959. Então, provavelmente, vamos seguir para maio do próximo ano. Mas, nosso cenário político é muito complexo. Não dá para falar com 100% de certeza que vai prevalecer a medida provisória ou o projeto 1179. Eu não me arrisco a falar. Isso, vamos dizer que temos 80% de chance disso acontecer. Né? Mas
a gente sabe que o nosso cenário político e questões de pirraças entre o legislativo, né, e o executivo, muita coisa pode acontecer. Né? Ótimo. Mas vamos torcer que isso realmente eles tenham consciência, porque isso é uma matéria importante. Por que é importante? Olha só, quando eu falo da legislação de LGPD, a legislação é um direito nosso, meu, seu, né, de quem está nos ouvindo, e isso traz, né, uma responsabilidade muito grande para a empresa, porque, como eu disse, é um direito fundamental, então a empresa tem que cuidar do seu dado pessoal, ela não pode mais simplesmente fazer o que quer, da forma que quer, ela tem que usar com responsabilidade, e esse uso dessa informação, não vamos abordar aqui, porque o tempo é muito curto, mas ele tem que reportar isso para o titular do dado. Não é mais segredo. Não é porque eu tenho sua informação, não vou falar o que eu faço. Não. Tudo que a empresa faz com o seu dado pessoal, existe um relatório que ele tem que passar o extrato de dados para o titular do dado. Agora, se a lei não entra em vigor, né, não entra ou fica nesse cenário de insegurança, o titular do dado, ele também não tem suas obrigações. Cai totalmente sobre a empresa. Então, o titular, ele começa, os mais intencionados, até a gente brinca, já tem até advogado de porta de data center, que já quer pedir indenização por uso de informação indevida. Ou seja, como aconteceu na Europa, só que a Europa ela foi mais linear, a lei entrou em vigor naquilo que foi determinado, mesmo assim, logo após a lei entrar em vigor, houve uma enxurrada de indenizações, pedidos, né? Houve também muita chantagem, porque muitos hackers sequestraram base de dados, né? E fizeram entrar em contato com as empresas falando, eu tenho seu dado sequestrado, ou você me paga em bitcoins, ou eu divulgo isso na mídia. Né? Ou seja, tudo aconteceu. Não acredito que não vai ser diferente no Brasil, que os hackers já estão fazendo a poupança, né? Já estão fazendo poupança de grandes empresas, por quê? Quando a lei entrar em vigor, você tem um prejuízo da imagem da empresa, né? Imagine um banco, né? Ou uma operadora de crédito, onde os dados vazam, né? E com a criação também de um órgão, também estipulando a lei que é a NPD, toda vez que houver um incidente, o nome da empresa vai para o site. Então, a empresa fica exposta, né? Ou seja, voltando ao nosso tema, a insegurança jurídica hoje existe. Na minha visão, há uma tendência, sim, do projeto de lei 1179, ou a medida provisória, eu diria que são praticamente os dois concorrentes na mesma baia, serem aprovadas antes de agosto. Mas se até agosto isso não acontecer, aí nós temos um problema jurídico aí sério, que nós vamos ter que tratar isso mais à frente. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz algumas obrigações, né? Ou seja, como eu falei, né? As empresas, ela tem alguns hábitos e algumas coisas que são de mercado, né? Então, eu contrato uma empresa para fazer seleção para mim de funcionários, né? Aí essa empresa, ela tem aquele currículo padrão, onde pede de tudo, né? Pergunta onde você mora, religião, hobby, o que você faz no final de semana, suas atividades, sobre a sua saúde, se você gosta de doar sangue, se você é doador, se você não é, se você tem doença genética, doença hereditária na família, aquele currículo padrão. Né? São perguntas comuns, né, nas entrevistas, né? Comum, só que acontece. Nós temos o conceito da finalidade, né? Olha os conceitos que nós temos. Finalidade, eu tenho adequação, eu tenho a necessidade, eu tenho livre acesso, a qualidade do dado, a transparência, a segurança, a prevenção, a não discriminação e a responsabilização. Né? Quando eu falo de finalidade, para que eu estou pegando aquele dado? Então, eu vou lá, um grande problema, sexo. Aí você vai falar, masculino, o currículo, naquele formulário eletrônico tem duas opções, masculino e feminino. Opa. Nós temos outras opções sexuais. Então, isso já é um problema. Né? Adequação, né? Ou seja, quando eu pego aquele dado, eu vou falar aqui, eu tenho que falar ou seja, para que eu estou pegando aquele dado? Eu tenho que adequar aquele dado. Né? A necessidade que eu vou utilizar aquele dado. Né?
A qualidade do dado tem que garantir, ou seja, onde eu estou armazenando, a qualidade daquela informação, manter aquela informação atualizada, transparência, né? Todas as informações passadas pela empresa em todos os seus meios de comunicação devem ser claras, precisas e verdadeiras. Ou seja, isso são os princípios de tratamento que a empresa tem que tomar esse cuidado. Ou seja, aquela questão de eu pegar a informação, a partir do momento que eu pego a informação do titular do dado, eu tenho que cuidar dessa informação. Essa informação ela passa a ser considerada como um ativo, já é um ativo. E se é um ativo, ela merece todo o carinho e atenção. Porque isso ela é monetizável. Isso vale dinheiro. Né? Dependendo da informação que você coleta, você consegue... Tem muitas empresas que vendem. Geolocalização, hábito de consumo. Né? Isso é fácil. Quando primeiro que a gente entra num site, você procura uma cafeteira, depois todos os sites estão te oferecendo cafeteira. Alguém vendeu aquela informação. Aquele site que você fez a primeira pesquisa, vendeu a informação. Né? Ah, você consultou o imóvel na região X. Daqui a pouco, todo mundo, né, corretores, estão te oferecendo imóvel naquela região. Dou exemplo do amigo meu que alugou um escritório em Moema. Alugou um escritório. Desculpa, comprou um imóvel em Moema, um prédio comercial. Na semana seguinte, ele começou a receber uma enxurrada de telefonemas de decorador, lojas de imóveis, marceneiro, eletricista, pedreiro. Ou seja, a informação dele vazou. Todo mundo já sabia o tamanho do apartamento, do imóvel dele. Já tinham plantas, sugestões, ou seja, é um comércio. Pode ser feito isso? Pode. Desde que o titular autorize. E ele saiba que você está fazendo, que você pegou a informação dele para outros fins, e não quer aquele fim principal. Como nós vamos na concessionária, compramos um carro. Você compra um carro, automaticamente já tem uma pessoa da seguradora te conectando. Olha, você precisa fazer o seguro. Já tem um despachante falando, olha, vamos fazer o documento. Já tem um tapeceiro falando, vamos colocar banco de couro? Sem você pedir nada. Né? Ah, vamos fazer cristalização da pintura? Pode ser feito isso? Pode. Mas no momento que você passou seu dado para comprar um carro, a pessoa ou a empresa vai falar, olha, nós vamos também te oferecer outros serviços. Né? Além da venda do carro. Você, grosso modo, você concorda? Sim, legal. Então você autorizou e seus dados vai transitar naquela cadeia de provedores de serviços que vai oferecer outros serviços além da venda do carro. Né? Então nós temos aqui algumas figuras dentro da legislação, que é o quê? O titular do dado, nós, pessoas, o operador do dado, né? Nós temos o controlador do dado e a primeira profissão criada por lei, que é o Data Protection Officer, que é o DPO, que é o profissional que vai ser encarregado de cuidar das informações de privacidade dentro da sua empresa. Nós temos aqui um pequeno problema dentro da nossa legislação, que ela não especifica quais empresas ou o volume de dados que demandará um profissional de PO. É um profissional caro. Então, imagina uma empresa pequena, uma pizzaria, aqui da esquina, se a gente colocar a lei, seguir a lei à risca, ela deve cuidar, deve fazer a proteção de dados, seguir todas as regras da lei. Só que ela não vai ter condições de contratar um DPO. É um custo muito alto. Não faz sentido. Quando a gente olha para a GDPR, ela coloca da seguinte forma. Né? Uma empresa com mais de 200 funcionários deve ter um DPO. Lá chama-se isso. Né? Deve ser uma pessoa responsável. Né? Aqui nós não temos essa limitação. Aqui é para todo mundo. Desde o Zé da esquina até uma multinacional, todos devem ter, por enquanto, isso não foi regulamentado. Acredito eu, quando entrar aqui a NPD, ela vai emitir algumas regulamentações que vai dar um direcionamento melhor. Mas, por enquanto, de forma genérica, todo mundo deveria ter um DPO. Porém, a lei trata também que pode ser um profissional interno ou um terceirizado. Então, imagina que a pizzaria não pode ter, mas pode ter um grupo de pizzarias que vai ter um DPO ali para ajudá-los nesse serviço. São serviços terceirizados. Né?
Então, isso não está bem claro na lei como vai ser tratado. Vamos esperar agora as regulamentações para definir qual empresa deve ter ou não DPO. Né? Isso eu acho muito importante, deixar bem claro. A princípio, todo mundo deveria ter, mas não faz sentido para empresa pequena. Mário, mas o DPO, ele pode ser um profissional elencado dentro da empresa ou ele necessariamente ele tem que ser certificado? Você sabe responder esse tipo de questão? Então, essa questão de certificação é um pouco, aqui para o Brasil, um pouco complexa. Assim que saiu a lei, uma enxurrada de empresas fazendo certificações, dando curso, falando que são especialistas, e, na verdade, eu até participei de alguns cursos e alguns seminários, sem conteúdo nenhum. As pessoas que estavam dando treinamento nunca trabalharam com o tema, né? Muitas pessoas são da área de TI, de segurança da informação, como eu disse, é diferente eu falar de segurança da informação e de privacidade da informação. Segurança, eu falo de cibersegurança, nós temos especialistas na nossa empresa, sim, eu falo, olha, você tem nível de criptografia, você tem um certificado no site, você tem ferramentas que vão garantir essa segurança, monitoramento, enfim. Tudo que garante a segurança da informação. Quando eu falo de privacidade, ela vai além. Se eu falar de segurança da informação, imagina para um arquivo morto, né? Então, eu alugo um arquivo, a minha empresa tem mais de 30 anos de mercado, e por tradição, todo mundo que passou pela minha empresa ou prestou serviços, eu vou arquivando e mando lá para o arquivo morto. Eu tenho lá, ou seja, meus arquivos não estão na minha base de dados, mas está em caixas. Que, inclusive, complementando, Mário, é comum nas áreas de RH ter aquele armário com aquelas fichas, com os dados cadastrais de todo colaborador, com várias informações sensíveis, que a partir da LGPD agora vai ter que ser tratado o acesso de uma forma muito restrita a esses dados, né? É muito comum você chegar numa empresa e você ver aquele armário do RH de uma forma um pouco exposta, né? Sim, agora, com a LGPD, acho que o tratamento desses dados físicos vão ter que mudar muito, né? A empresa muda sim, porque imagina a questão digital, se preocupar também com a questão física dos documentos, né? Isso, tem aquela cultura da mesa limpa, por exemplo. Um caso, um fato real. Prestamos serviço para uma empresa, né? Uma escola, e a pessoa tinha uma doença, né? Uma doença infectocontagiosa, foi falar com a diretora da escola, né? E entregou o atestado. Falou, olha, estou com esse problema, enfim, né? E a dona da escola deixou esse atestado em cima da mesa. Uma outra professora passou, viu aquilo, não por maldade, mas até, como eu falei, como brasileiro adora falar de participar das coisas, criou um grupo solidário de apoio àquela professora. Ou seja, divulgou para todo mundo o que aquela professora tinha. Ou seja, houve um vazamento de dados. Quem é a responsabilidade disso? É da professora que divulgou? Não, na verdade é da escola, porque a professora ela não passou por um treinamento, ela não foi adequada, né, a lidar com essa situação. Então a responsabilidade cai toda sobre a escola, né? Um exemplo que nós damos também, um fato real, aconteceu com a empresa no Sul, uma concessionária usava um aplicativo para escolher carros, né? Facilitar a vida das pessoas, não precisa ir até a concessionária. Só quem acessou esse aplicativo, segundo o nosso parceiro, foi a esposa de um juiz. A esposa desse juiz acessou esse aplicativo, escolheu um carro. Todo mundo na cidade falou, poxa, a esposa desse juiz aqui comprou um carro, que legal. E divulgou para todo mundo. Mas não com a intenção de prejudicar. Ficou feliz por ela ter comprado o carro naquela concessionária, por ter prestigiado a concessionária. Só que a esposa desse juiz tem um alvo nas costas, devido à profissão do juiz, lidar com o crime organizado, enfim. Então, todo mundo ficou sabendo o modelo do carro, a cor do carro, a placa do carro e aonde ela ia retirar o carro. Ou seja, falta de cultura, né? Aquilo que era para ser divulgar o nome da empresa e tal, um orgulho, virou um problema para outra pessoa. Então, isso é um vazamento de dados, né? É um vazamento de dados. Isso a gente tem que tratar. A legislação é muito mais ampla, não é simplesmente você aplicar a lei, você tem que mudar a cultura das pessoas, muda totalmente o hábito. A gente tem que preservar a privacidade da pessoa, do meu amigo, né? Do meu vizinho,
eu não tenho o direito de divulgar uma informação e não tenho a noção dos impactos que pode causar na vida dele, né? Seguindo aqui, então nós vamos lá para as bases legais, né? Lembra que eu falei lá que a gente pode, quando comprou um carro, dar o consentimento a utilizar meus dados para outras finalidades? Isso nós chamamos de consentimento. Mas eu também não preciso ter consentimento para tudo. A partir do momento, imagina lá, você é da empresa de RH, você precisa de algumas informações, senão você não consegue registrar o funcionário, correto? Então, eu vou precisar do quê? Vou pedir os documentos pessoais, né? Então, ou seja, eu tenho uma obrigação legal, porque eu tenho que prestar conta para o governo federal, governo estadual, né? Então, eu tenho algumas obrigações legais. Para políticas públicas, ou seja, segurança, saúde. Então, nessa questão de pandemia, né, eu posso usar informações que são políticas públicas. Para pesquisa. Quando eu falo de pesquisa, eu posso usar o dado? Posso, mas eu não preciso citar o nome da pessoa. Né? Então, eu vou tomar um dado anonimizado, né? Parcial ou total, para pesquisas. Contratos. Um contrato tem que ter dados pessoais, dependendo do tipo do contrato. Um contrato de trabalho, vou ter dados pessoais, né? Até um contrato pessoa jurídica, dependendo, lá tem os dados pessoais também, né? Exercício regulado do direito, proteção à vida, tutela da saúde, legítimo interesse, que nem B2Fine e Starsoft. Temos um legítimo interesse, né? Estamos aqui compartilhando para um bem comum e auxiliar nossos clientes. Então, nós temos um legítimo interesse, que é onde nós compartilhamos informação. Proteção de crédito é o mais interessante. Então, temos Serasa, banco, então, aquela ideia que o titular do dado fala, olha, legal, eu tenho direitos a pedir que a informação seja excluída. Você não pode chegar e pedir isso para o banco. Se você deve, ninguém vai te esquecer, até você pagar a dívida, né? Então, proteção ao crédito. Por que isso? Porque a lei, ela tem muitos dispositivos interessantes, e um deles, que é novo para nós, é o direito de ser esquecido, né? Que a lei trata. Se você, imagina, eu mandei um currículo lá para a B2, não fui contratado. Eu, como titular do dado, eu vou falar, B2, você não me contratou, você tem meus dados aí, eu quero que você me esqueça. Nunca mais me procure para outro processo seletivo, fiquei magoado, enfim, então você me exclui da sua base. Então a B2 não tem base, ela não tem o meu consentimento, não tem obrigação legal de manter minha informação, não vai atender políticas públicas, se for pesquisa, vai excluir meus dados pessoais, né? Não tem o contrato, não é regulação, não é regulado do direito, não é proteção à vida, não é tutela à saúde, não tem legítimo interesse mais. Nós tínhamos, quando eu mandei meu currículo, eu tinha legítimo interesse. Eu tinha interesse de trabalhar e você tinha interesse de me contratar. Como não me contratou, acabou o legítimo interesse. E proteção ao crédito também não. Então, se eu não me enquadro em nenhuma dessas bases legais, por favor, exclui minha informação. Né? Vocês entenderam a questão? Ou seja, o titular, ele tem... Só para deixar aqui, quanto tempo eu posso guardar um currículo desse? Então, no processo de seleção, você pode estipular, olha, candidato, eu vou guardar a sua informação por 6 meses, 1 ano. Na hora que ele entrou no processo seletivo, ele já está dando consentimento. Né? Tá, okay. Então, aí eu tenho o consentimento de manter ele por um X tempo. Mas passou aquele prazo, eu vou seguir as regras e vou excluir minha informação. Né? Ou ainda, olha, eu vou pegar o seu currículo, mas eu tenho parceiros que eu posso distribuir o seu currículo. Se você não for selecionado para a gente, tem muito, o seu currículo é tão bom que eu posso distribuir para outros parceiros. Você tem interesse? Ou seja, podemos fazer tudo, desde que seja de forma transparente, né? E atendendo a legislação. Ou seja, não muda a vida das companhias com a LGPD. O que muda é o quê? É você falar para o titular do dado o que realmente você faz com dados. Né? Não é aquela questão, entrei numa loja para comprar um eletrodoméstico. Aí o meu cadastro é compartilhado com outras lojas. Opa, você vai fazer isso comigo? Então fala, você autoriza eu divulgar seu cadastro para outras empresas para vender outros produtos? Sim, não. Então, eu vou estar sabendo o que está acontecendo. Quando eu estou acessando meu celular, geolocalização, ou seja, independente de você ativar ou não sua geolocalização, as empresas de telefonia sabem onde você vai, porque é pelo consumo de sinal. Né? A empresa pode vender isso?
Pode, desde que fale comigo, Mário, eu vou vender sua geolocalização para empresas, para outras empresas. Posso fazer isso? Se autorizar, pode. Se eu não autorizar, não pode. Porque o meu contrato de prestação de serviço é limitado ao uso de telefonia celular e não de vender minha geolocalização. Então, o meu dado vale dinheiro para a empresa. Então, se vale dinheiro para a empresa, tem que cuidar, mas a minha privacidade também vale muito para mim. E agora, como eu disse, é um direito fundamental. Olha que interessante também. Quando nós falamos de leis, sempre que eu falei das leis que já está espalhado lá para mais de 140 países, né? Depois ali, quem tiver interesse, ali tem um link, você pode baixar essa informação. Porque trata de compartilhamento de dados. Então, o compartilhamento de dados, ele vai tanto do território nacional, como transcende para fora do país. Imagina, os países europeus que têm a GDPR, né? Os Estados Unidos têm a CCPA. Eles mandam informação para cá e nós mandamos informação para lá. Na legislação, fala que só pode compartilhar dados com um país que tenha legislações iguais ou semelhantes. Por quê? Ele sabe quando manda um dado pessoal de um funcionário para outro país, ou você imagina, estou mandando, muitas vezes eu mando dado inconsciente. Quando eu contrato um serviço na nuvem, um provedor de web aí na nuvem, um banco de dados. Onde essa informação está sendo alocada? Não está na nuvem no céu. Tem tem algum servidor em algum país que está armazenando essa informação. Esse país que está armazenando essa informação, ele tem uma legislação de proteção de dados? De privacidade? Sim, tem. Então, o meu país tem uma legislação, eu vou estar em compliance com esse país, então pode mandar a serviço lá. Isso aconteceu há um ano e meio atrás com empresas que vendem serviços, de provedores. Vem de se instalarem aqui no Brasil, além das questões trabalhistas, enfim, eles optaram por instalar seus provedores na Argentina, porque a Argentina já tinha uma lei em vigor. E por isso eles vão armazenar a informação ali. Nós perdemos algum investimento, ou seja, a legislação também, se nós colocarmos assim monetariamente, investimentos de alguns países deixam de vir para o Brasil não tem uma lei em vigor ainda, devido ao compartilhamento, né? Complementando, né, Maré? Então é uma vantagem competitiva da empresa saber também utilizar a LGPD, né? Sim. Você vai preferir comprar de um e-commerce, de uma empresa que ela tem uma segurança sobre os seus dados ou de uma empresa que não tem esse compromisso? Você vai querer trabalhar numa empresa que ela realmente se preocupa com a segurança dos dados dos seus colaboradores e é transparente com o mercado, ou numa empresa que não tem esses procedimentos? Então, acaba sendo uma vantagem competitiva da empresa, realmente a questão da LGPD, né? Saber usar isso de forma estratégica também para o negócio, né? É uma vantagem competitiva e muitas vezes é mandatória quando se trata de empresa multinacional. Por exemplo, a gente presta um serviço para a empresa onde tem o CISO, que é o chefe global de privacidade de dados, né? E ele aqui, ele pede para a gente homologar todos os fornecedores se eles estão adequados ao LGPD ou não. Por quê? A empresa dele está adequada, né? Globalmente, aqui no Brasil está se adequando, então todos os fornecedores que prestam serviços para essa empresa local vão falar se estão se adequando ou não, ou quando vão se adequar, né? Por quê? Se acontece um vazamento, imagina que vamos colocar um caso bem amplo. O vice-presidente da companhia, ou o presidente da companhia, ou sua família vem para o Brasil, e lá fora, e a empresa brasileira que ficou fazer a reserva um hotel para ele, reserva carro, faz passeio com as crianças, e essa informação vaza, né? Vazou. Ele vai ficar bravo, vai ficar chateado. Minha empresa está adequada e vazou a informação. A empresa brasileira está adequada? Tá. E os fornecedores que me venderam lá o pacote de turismo aqui no Brasil? Foi adequada? Não está adequada. Não está adequada. Vocês verificaram isso? Verificamos. Ela falou que estava. Opa. Quem retribui a responsabilidade, cai a responsabilidade pela empresa que vazou a informação, né? Exato. Um pouco mais na frente ali sobre a questão das multas e penalidades. Ou seja, eu estando adequado, eu garanto não só a privacidade para os meus funcionários, para os meus clientes, né? Mas também eu tiro dos meus ombros uma grande responsabilidade, que é revertida em dinheiro, porque lá no exterior, a multa, ela é sobre o faturamento global da empresa.
Aqui no Brasil, a multa está limitada a 2% do faturamento ou até 50 milhões por ocorrência, né? Quando eu falo de 50 milhões por ocorrência, não é assim, eu fui multado esse ano. Quando fala tributário, eu fui multado lá em ICMS e acabou. Daquele exercício, não vou ser multado de novo sobre o mesmo tema, correto? Quando falo de LGPD, por ocorrência, vazou o dado do Mário. Uma ocorrência daquele ano. Vazou o dado do Mauro, é outra ocorrência. Então a multa, ela é limitada a um teto, mas ela é por ocorrência. Isso vai se somando. Vai se somando. E também quando eu falo de compartilhamento, estou falando de internacional. Agora, internamente, também é o compartilhamento de dados. Com prestadores de serviços, com fornecedor, seja ele PJ, ou seja, tem um PJ da empresa, compartilha informação, eu armazeno informação. Dentro desse cenário, até para ilustrar para os nossos ouvintes, como a Starsoft trata essa questão de compartilhamento dentro do RH? Então, Mário, nós já temos assim, nós estamos já trabalhando uma política, né, interna de LGPD, fazendo primeiro toda uma questão de fazer com que o pessoal entenda mesmo a legislação, mudando a cultura deles, fazendo com que eles tenham ali aquele consentimento para que utiliza os dados. E dentro do sistema do Starsoft Application, a gente tem diversas formas de apoiar a LGPD, e a gente vai falar um pouquinho para frente aqui de como que o sistema está preparado para atender a LGPD. Mas dentro da Starsoft como empresa, a gente já vem fazendo um trabalho já grande de aculturamento dos profissionais, de consentimento, de entendimento aí da utilização dos dados, né, tanto dos nossos clientes quanto parceiros, e já vem fazendo um trabalho já há algum tempo, já se preparando para a LGPD. Ok. E assim, Mauro, dentro da nossa organização, questão de cultura... Bom, na Bitfine já estamos implantando, né, a lei, né, remodelando alguns processos, obviamente, a gente precisa adequar alguns processos, tá? O que está sendo um pouquinho mais difícil é a cultura, a gente tem que fazer essa mudança um pouco cultural que estava muito aberta em termos de divulgação, por a gente tratar de prestadora de serviço, então o sigilo veio para nos ajudar mesmo, tá? Não é que a gente não praticava, mas agora de uma forma mais consciente internamente em relação à folha de pagamento e RH, que são dados bem sensíveis, tá? Então a gente criou uma estrutura para adequar essa situação aí. Porém, necessita de uma mudança cultural também, tá? Isso é importante a gente frisar, que qualquer lei ou qualquer processo que a gente faça na empresa, sempre tem o colaborador por trás que tem que mudar um pouquinho a sua mentalidade aí, tá? Acho que a questão de conscientização, né, do colaborador é o ponto fundamental aí para conseguir aplicar a LGPD, né? Excelente, mas é um fato, é uma grande verdade. Vamos falar aqui das penalidades, né? Como eu disse, a lei tem aquela questão dela entrar em vigor ou não, mas se nós observarmos, até desde do projeto de lei até hoje, já está acontecendo algumas multas, algumas penalidades. Porém, não está com base na LGPD, e sim na privacidade de dados. Quem está autuando? O Ministério Público e o PROCON. Ou seja, mesmo que a lei não entre em vigor, a empresa continua exposta. A sua obrigação, porque, como disse, é um direito fundamental, né? E a privacidade, o governo já tem ciência que os dados pessoais são, assim, de forma banal, vendida no mercado, né, sem o consentimento dos indivíduos. Então, ou seja, as penalidades vão continuar, né, através do Ministério Público e do PROCON, e as multas são pesadas, né? E, ou seja, e como não tem ainda a lei em vigor, o titular está muito solto, né? Ele acha que pode fazer tudo. E a imagem da empresa, quando acontece um vazamento de dados, a nossa imprensa, de uma certa forma, é um pouco responsável. Então, ela já joga a informação. O banco vaza a informação, banco, mas não sabe que tipo de informação vazou, a gravidade, mas a manchete já foi. Aí, o passivo de imagem já aconteceu, né? Acho que o vazamento de informação realmente pode arruinar a reputação de uma empresa, né? Dependendo do ramo de atividade da empresa, fatalmente, é um ato fatal, eu diria. Para se recuperar é complicado.
Então, quando nós falamos disso, como nós já falamos, ó, nós temos a perda. Acho que o pior, além do valor, que o valor você tem como se defender, reduzir, né? Você tem advertência. Se você chegar à multa, é uma questão. Mas antes da multa ou da penalidade, você já tem o vazamento do nome da sua empresa. Isso é uma perda reputacional muito grande, é um passivo de imagem, né? E esse crise de imagem, imagina, vamos supor que a empresa está no processo de fusão, né, ou de aquisição por uma empresa, né, ou ela tem ações na bolsa. A partir daquele momento que vazou a informação, né, o valor de ação dela cai, né, e a outra empresa que vai comprar pelo valor de 50 centavos a ação passa a pagar 25. Oh, dizem até que alguns hackers trabalham nesse sentido, né? Do que? De denegrir a imagem da empresa para tornar ela para tornar ela mais atrativa para compra por outra empresa, né? Porque quando tem um passivo de imagem, as ações caem, eu vou lá e fecho, compro as ações daquela empresa a um preço mais baixo, né? Ou seja, isso é complicado. Ou seja, a imagem agora ela fica avaliada por mais um fator externo, que é a privacidade de dados, né? Isso fora as medidas judiciais, como eu disse. O titular do dado pode entrar com ação, né, de perdas e danos, né, fora a multa que você vai pagar, seja para o Ministério Público ou para o PROCON, você ainda vai ter que indenizar quem teve o dado vazado, né? Aí multiplica, imagina se for uma base de 1 milhão de clientes, vazou, você pagar indenização para 1 milhão de clientes, dependendo do valor, você não tem caixa para isso, né? Pode ter uma ação, pode ter tanto ação individual ou uma ação coletiva, né? Então, o impacto é muito grande, né? E a gente tem, eu acho que acredito que a Starsoft também se preocupa com essa questão, né? Da perda reputacional, tem ferramentas que garantam essa segurança para o cliente, né? Porque nós aqui da Bit também temos essa preocupação muito grande. Sem dúvida, Mara, assim, a gente é muito focado nessa questão, né, de garantir a segurança dos dados, de trabalhar para o apoio da LGPD, de trabalhar conscientizando também os RH sobre a importância, né, de proteger os dados, porque eles trabalham com dados muito sensíveis, né, com informações de saúde, com atestados de saúde ocupacional, e proteger esse dado é super importante para garantir a reputação da empresa e mostrar que é uma empresa segura, que se compromete com o colaborador, né? Mauro, gostaria de complementar? Eu vou na linha do Wellington, tá? Isso é importantíssimo, essa proteção de dados, né? Na Bitfy a gente trata isso bem com critérios aí para não acontecer esse caos aí, porque a gente presta serviço, né? Na área. Interessante, sim, fato. Vamos lá. Vou dar uma abraço. Então, ou seja, são as fases de implantação, ou seja, como a empresa tem que se adequar, né? Então, ela tem que definir o DPO, ela tem que ter os workshops internos, fazer o assessment. O que é o assessment que a gente fala? É o mapeamento do dado. E quando a gente fala mapeamento, ou seja, quando o dado está em base de dados, é uma coisa. E aquilo que está fora, que transita fora, como você bem falou, o arquivo atrás, aquele arquivo, eu tenho que saber que informação tem daquele arquivo. Como eu vou saber? Eu preciso olhar qual é o fluxo de dados. Peguei o currículo, foi para o arquivo. Dali, quanto tempo fica naquele arquivo? Qual é o descarte que é dado? Qual é a informação que é repassada para o titular do dado? Ou seja, isso é tudo feito do mapeamento, né? Análises jurídicas, eu tenho que fazer análise jurídica dos contratos de trabalho atualmente. Por quê? Todo contrato de trabalho tem que se adequar à LGPD. Todos os funcionários têm que ser adequados à legislação, ou seja, o mesmo aquele exemplo de treinamento que eu faço de EPI, né? Que vai lá, a pessoa assiste um vídeo, você tem que usar óculos de proteção, máscara, luva. LGPD é a mesma coisa, eu tenho que fazer a integração do funcionário LGPD. Por quê? Se eu colocar termo de consentimento, o funcionário, se me assinar um termo, ele pode falar o quê? Que ele foi coagido, que ele precisava do emprego, por isso ele assinou. Então, ele não tinha ciência da complexidade do todo. Então, para evitar isso, ele vai ser adequado, né? E assim nós vamos, implementação, treinamento, boas práticas, governança, até chegar na fase final, que é o quê? A execução do trabalho. Resumidamente, para a gente fazer um trabalho do LGPD, ele demora de 3 a 6 meses. É um trabalho muito extenso e que envolve a participação de todos da companhia. Não é um projeto rápido. Então, se fala de prorrogação da lei, não vai entrar em agosto, mas se a empresa acha que ela só vai fazer isso lá para frente, ela tem que ver o timeline dela. Não dá tempo.
Não dá tempo. As empresas que já começaram com a gente desde o ano passado, ainda não estamos adequando, integrando as empresas ainda. Se a lei entrasse em agosto agora, a gente não ia conseguir atender, porque estamos adequando a empresa ainda, né? Nós já falamos aqui de dado pessoal, né, e o tipo de tratamento, justificativas, não vou entrar de novo. Esse aqui é um ciclo de todo o processo de adequação do LGPD, esse aqui é bem extenso, não vou adentrar em cada ponto, né? Quem tiver depois dúvidas, por favor, a gente fala, né? A gente vai mais pontualmente em dúvida de cada um, né? Porque o tema, eu falei, o tema é muito extenso, é muito complexo. Esse é um ponto interessante, curva de compromisso. Nós estamos naquela fase que as empresas estão relutantes ali, né? Na expectativa, as empresas que a lei seja postergada. Não é o correto. Fica contando que a lei seja postergada. Porque se a gente pegar a lei original, ela já deu 2 anos para as empresas se adequarem. E tem empresa que nem começou o projeto. Isso é o quê? Questão de cultura. A gente não tem a cultura de privacidade de dados, né? Está começando uma coisa nova para nós. Então, nós temos primeiro a questão da... Essa lei não vai pegar. Como eu digo, quem pega ou não pega é gripe. A lei se cumpre. Então, se a lei existe, ela tem que ser cumprida. Não é se ela vai pegar ou não. Não existe isso, né? Depois tem aquele fator, a lei pegou? Tem que entender a lei. Aí é complexidade. Tem vários conceitos que são errados aí no mercado. Depois eu tenho que aceitar. Depois eu vou ter que ter o compromisso realmente de seguir aquilo, né? Até chegar no final do processo. Então, essa questão de cultura, nós brasileiros, a gente é um pouco reticente. A gente fica sempre na esperança que as leis não vigorem, que sejam postergadas, que sejam mais brandas, e não é assim, porque nós temos um fator global, nós temos que estar adequado ao resto do mundo também. Tá? Do RH. O RH é a parte mais sensível da empresa, se a gente for falar de LGPD, né? Porque tem o banco de dados de currículos, fornecedores, seguradoras, dados do departamento, ou seja, tudo que é dado pessoal e dados sensíveis transita pelo RH, né? Transita pelo RH. Aí eu vou olhando assim, como eu posso ajudar o meu cliente, como eu posso ajudar nossos clientes a ter maior segurança? Através de ferramentas de empresas sérias, né? Acho que aí nesse ponto, a Starsoft pode falar um pouco mais do que ela pode agregar nesse sentido de soluções para RH e também atendendo o compliance de LGPD. Exato. Pegando um gancho aqui do Mário, eu vou falar um pouquinho como o Starsoft está preparado aí para LGPD, né? A gente ainda tem a evoluir com a solução para que se ajude no apoio, na adequação da LGPD, mas a gente já tem alguns pontos importantes que o sistema já pode sim trabalhar como apoio para a adequação da empresa à LGPD. Tá? Rapidamente aqui sobre a Starsoft, né? A gente tem, além de muitos clientes participando, parceiros, a gente tem também algumas empresas que ainda não são clientes nossos no webinar, então a gente já tem 32 anos de mercado, mais de 150 segmentos atendidos, mais de 700 empresas que utilizam as nossas soluções, operação em 5 países na América Latina, utilizando soluções Starsoft, também somos certificados com o SAP Business One em soluções de RH, a gente complementa o SAP Business One com soluções de e-social, folha de pagamento, medicina e segurança. E também estamos no 3º ano consecutivo no Top of Mind, entre as 5 marcas mais lembradas do Brasil, para soluções de RH. Tá? Então, pessoal, quais pontos que o sistema ele pode apoiar a adequação da LGPD? Nós temos um módulo completo de configuração de acessos, interfaces de usuário, possibilitando acessar somente o módulo competente, a função daquele usuário. Um exemplo, a pessoa de ponto eletrônico, ela só entra na interface de ponto eletrônico. Ela não precisa ter acesso a outras interfaces do sistema que não competem à função deles. Tá? Eu estou colocando aqui um exemplo de uma tela do sistema, com toda a configuração de acesso que nós possuímos. Vou falar um pouquinho aqui sobre cada configuração dessa. Aqui também tem uma tela onde a gente configura aqui qual a interface que o usuário vai ter acesso. Aqui nesse exemplo eu tenho lá folha de pagamento, ponto eletrônico, cargos e salários, segurança do trabalho, medicina, recrutamento e seleção. Então, o sistema ele permite que a gente dê acesso somente à funcionalidade que aquele usuário vai utilizar. Tá? Além disso, pessoal, a gente tem um controle personalizado do acesso por usuário, né, que concede permissão para visualizar, adicionar, editar
excluir registros. Então, isso é configurado a nível de usuário e o sistema dá acesso até o nível de uma determinada pesquisa. Então, a gente consegue, de alguma forma, ter ferramentas que bloqueiam o usuário de fazer uma determinada ação ou de visualizar um determinado dado no sistema que não compete à função dele, tá? Então, aqui é um exemplo de uma tela nossa de acesso, aqui com os módulos com todas as funcionalidades aqui na lateral, e aqui o acesso a adicionar, editar, excluir, visualizar, enfim, tá? Nós também, pessoal, temos alguns pontos, né, de apoio ao LGPD, que é restrição de acesso a relatórios, visualização de campos e valores por usuário, criação de formatações especiais para que o conteúdo do campo fique anonimizado na tela, né, fique ilegível, que ele não consiga identificar aquele campo, controle de acessos para exportação de dados com log da utilização. Então, se alguém entrou no sistema, exportou um dado de um relatório, o sistema tem um log que ele consegue monitorar quem fez aquela exportação de dados, o horário que aquele dado foi exportado, quem foi o usuário, qual foi o filtro utilizado, a geração de relatórios em PDF com senha para permitir a leitura do arquivo. Então, a partir do próprio sistema, você gera um arquivo PDF e coloca uma senha, só quem tem aquela senha que vai poder abrir aquele arquivo e visualizar aquele dado. Autenticação de relatórios com dados sensíveis de acordo com o mapeamento de vulnerabilidade, como o próprio Mário mencionou lá no processo de adequação ao LGPD, onde tem que ser feito um assessment, um mapeamento de processos. Com base nesse mapeamento, a gente pode ir lá em cada relatório do sistema e colocar uma autenticação no relatório, que aquele relatório faz parte do processo de adequação ao LGPD, tá? Inclusive com QR Code, que nesse QR Code é possível visualizar quem foi o usuário que gerou o relatório, a data que foi gerada e como que foi gerado esse relatório, tá? Também temos um módulo de auditoria com funcionalidades para monitorar dados manipulados no sistema ou até dados que foram manipulados direto no banco de dados, né? Eventualmente, a gente tem alguns clientes on-premise, onde o sistema está instalado na casa do cliente, e nesse caso, ele é 100% responsável pelo banco de dados. E para monitorar qualquer alteração feita no banco, o sistema tem um módulo completo de auditoria. Também a gente tem protocolo de segurança TLS para acesso ao banco de dados. A gente permite a conexão do usuário nomeado no banco de dados. Então, no banco de dados, você consegue visualizar exatamente qual é o usuário que está utilizando o sistema, tá? Criação de senhas com políticas de segurança, né, conforme as boas práticas do mercado, então, com todos os caracteres extensas, enfim, e compatível com a política de segurança do sistema operacional Windows, né? Então, você consegue configurar o usuário para estar dentro do AD da empresa e seguir todos os protocolos de segurança que a empresa tem, tá? Nós também temos o monitoramento de acessos a dados do sistema utilizando as nossas ferramentas de workflow. Então, o Starsoft, ele tem uma solução de workflow onde é possível a gente configurar todo o fluxo de trabalho, né, todo o fluxo operacional dentro da área de RH, desde um processo de admissão até uma dispensa de um funcionário, até uma férias, até férias coletiva, e dentro desse processo a gente colocar gatilhos onde o sistema vai disparar notificações, vai disparar aprovações para visualização de dados, para aprovação de processos, enfim, qualquer atividade relacionada à área de RH, tá? Então, o sistema tem um workflow completo para atender essa necessidade, onde a gente pode, como eu mencionei, né, enviar notificações periódicas com informações de acesso realizados, como processos utilizados, execução de cálculos, alteração de campos. Então, a gente pode configurar o workflow para ele monitorar isso e enviar notificações para N pessoas que estão relacionadas à segurança de dados da empresa. Tá? Enviar notificações de alertas de acesso em processos pré-definidos, obrigar que processos sejam concluídos somente após aprovação prévia, isso tudo de forma configurada, habilitar questionários personalizados para que o usuário justifique as alterações ou inclusão de dados. Então, veja, se eventualmente ele vai entrar numa tela, enfim, o cadastro de colaborador, ou em algum formulário do sistema que ele precisa fazer uma alteração, é possível no workflow a gente disparar que essa alteração seja feita somente após a aprovação do responsável pelo controle de dados da empresa. Incorporar novas etapas de aprovação aos fluxos de aprovações, isso já é nativo do sistema,
habilitar a emissão de relatórios após aprovação de acordo com o workflow dos aprovadores, configurar a hierarquia de aprovação em cascata, seguindo o organograma no RH. Então, a gente tem uma solução completa, né, ali, que é, obviamente, que a gente sempre tende a evoluir, mas que já dá muito apoio à adequação à LGPD, né? Lembrando que, assim, o sistema ela é uma ferramenta de apoio, ela por si só não é o fim do processo de LGPD. A LGPD é um processo complexo que engloba todas as áreas da empresa, a cultura da empresa, conscientização de cada colaborador, como tratar os dados a partir da LGPD, e o sistema ele serve de apoio para garantir a segurança desses dados dentro da empresa, tá, pessoal? Ok, Wellington. Agora, vamos facilitar. Por Mauro falar sobre a Bit2Finance. Vamos encurtar aqui para facilitar aqui, tá? Vamos para os questionários aí do pessoal, né? Que já estourou o horário, tá? A Bit2Finance é rápido, 26 anos de experiência na área, tá? E a gente tem essa área da legislação já implantado dentro da Bit2Finance, tá? O pessoal está prestando serviço para os clientes já, tá? E tem uma experiência já boa na parte de compliance e transformação aí do digital aí, então, para ajudar os nossos clientes, tá? Também prestamos serviço de BPO, tá? Então, a necessidade nossa também, que já tinha mencionado lá atrás, da gente ter essa lei interna implantada, que estamos em processo, tá? E nós estamos aí na luta aí pela pandemia aí para ajudar o pessoal também, tá? Eu gostaria de ir para os questionários para facilitar, tá? Eu acho que o tempo já estourou aí, né? O pessoal já deve estar ansioso aí para as respostas. Sim, vamos lá, que a gente tem bastante perguntas aqui, né? Isso. Vou começar até pelo Vladimir Andrade, que ele está perguntando sobre como que as escolas, né, vão tratar a questão do vazamento de informação de menores, né? Como que isso está relacionado ao LGPD, né? Olha assim, nas escolas, a própria lei, ela trata da seguinte forma: tudo que é do menor, né, ele é considerado como dados sensíveis. Não, então, isso está disposto na lei, ou seja, tudo que é referente ao menor ou de idade é dado sensível. Isso as empresas, as escolas têm que tomar um certo cuidado, com aquela questão de divulgação de imagens, aquela foto com a professora, não, é a minha aluna, e tira a foto com a aluna e divulga. Já aconteceu aqui um cliente que a professora, sem maldade, divulgou a foto e colocou isso na rede social dela, falou, olha, minha aluna preferida, né? Minha aluna preferida. As outras mães falam, mas você só gosta dessa menina? Qual é a preferida? Aí virou um salseiro, né? Então, como eu faço isso? Eu falei, questão de cultura e adequação. A escola, ela tem que orientar e treinar seus profissionais que ela trabalha com um material 100% sensível, né? Ou seja, divulgação de imagem, aquele cartão postal de final do ano com todos os alunos reunidos, né? E divulgando, fazendo como... Não pode mais, não pode, né? Mas eu tenho consentimento do pai. Se você tem consentimento do pai, eu falei, o consentimento é a base legal mais frágil, porque a partir que eu dou o consentimento, eu posso revogá-lo a qualquer momento. Então, eu vou ter que ter um controle de base de consentimento, né? Então, não tenho legítimo interesse, eu não tenho nenhuma outra base que dê suporte. Então, é um problema. A escola é uma fonte de dados sensível e os profissionais dessa escola devem ser treinados de tal forma a mudar sua cultura a ter privacidade de dados ao lidar com qualquer informação de criança. É uma área muito sensível. Legal, eu acho que a gente conseguiu responder ao Vladimir. A gente também tem uma pergunta aqui, do Luiz Andretta. Ele coloca aqui, prezados, muitas empresas têm por meio de documentos físicos ou digitais dos seus colaboradores, quais são os cuidados que os mesmos devem ter? Eu acho que essa pergunta vai até na linha daquele debate que nós tivemos no meio do webinar, onde a gente discutiu que a questão de o acesso, né, a esses dados físicos, as restrições para acessar esses as bases legais, né, a empresa tem que criar procedimentos para aumentar o nível de restrição a esse acesso a esses dados físicos, porque eles vão continuar existindo. Por mais que a gente está num ambiente de transformação digital, a gente ainda tem alguns formulários, sim, físicos, que são armazenados no RH,
e a restrição a esses documentos, elas devem aumentar. A empresa tem que criar procedimentos para isso, certo? Sim, o correto, e daquela forma. Por exemplo, se eu tenho muitos arquivos antigos, tenho arquivos que eu tenho que criar o quê? Políticas de descarte dessa informação. Se ela não é mais útil para mim, eu estou tendo o quê? Tendo um risco. Tá? A partir do momento que eu mantenho a informação comigo e ela não está sendo útil para mim, não vou usá-la, eu estou tendo um risco desnecessário. Então, entre o quê? Além da política de backup, de manutenção e atualização dessa documentação, eu vou ter que criar políticas de descarte dessa informação. Seja ela física ou eletrônica, eu tenho que descartá-la da forma adequada. Também temos uma pergunta aqui da Vanessa Domingues, né? Um termo de recuperação de imagem tem validade indeterminada até o desligamento do colaborador? Aí nós temos aquela questão, primeiro, recuperação de imagem, desculpa. Quando fala recuperação de imagem, seria o quê? Imagem de documento ou imagem pessoal? Ó, Sara, se eu tenho as minhas bases legais. Se isso é de um colaborador, de um profissional, e eu preciso dessa informação para atender legislação, opa, eu tenho que seguir os prazos, né? Trabalhista, 20 anos ali, né? Enfim. Então, eu tenho bases legais que me dão o direito de ter essa informação. Agora, vamos falar de biometria, né? Eu coleto a digital do funcionário para entrar no prédio, né? Ou coleto a face do profissional, né? Para entrar no prédio. Essas informações, eu não preciso mais ter. Não tem base legal, nem trabalhista, que eu tenho que ter essa informação em definitivo. Se esse for o tipo de imagem que ela está coletando, né? Esse tipo de imagem que eu estou coletando. Se a gente pegar o e-social... A Vanessa até fez um complemento aqui, ela coloca termo de sessão de imagem, imagem pessoal mesmo nas redes sociais, né? Acho que até é ligado a, enfim, LinkedIn, Facebook. Não tem nenhuma base legal para isso. Então, não tenho base legal para isso. Eu tenho um consentimento. A primeira coisa, ela vai ter que ter aqui um consentimento de usar esses dados pessoais. Mas, como eu disse, meu consentimento, ele pode ser revogado a qualquer momento, né? Ou seja, esse direito de imagem é um direito pessoal meu, então eu posso revogar meu direito, né? Aquilo que for para atender fins de legislação, eu tenho que seguir o prazo da legislação, mas esse direito de imagem não é indefinido, não. Ela vai ter que ter que ter um consentimento, né? Ou um legítimo interesse, pode ser que seja o quê? Ela pode divulgar essa imagem, vinculando a companhia, e ambos ganham. Eu falo, poxa, eu trabalhei na empresa multinacional XYZ, né? Opa, então eu estou divulgando o nome, estou atrelando a minha experiência profissional, o nome dessa empresa, e a empresa também está vendo, o Mário trabalhou comigo. Opa, temos um legítimo interesse de ambos os lados. É uma base legal. Ótimo, Mário. Nós temos também uma pergunta da André Naim, acho que a pergunta é direcionada também para o B2 Files. Vocês estão prestando serviços de consultoria sobre a adequação da LGPD nas empresas? E aí, Maurão, essa pergunta é para você, né? Sim, claro. Tem um corpo técnico, né, para atender essa legislação, inclusive o Mário, que é o nosso head aí da operação, estamos prestando sim, tá? Legal. E temos vários projetos de andamento, né? Mesmo com o coronavírus aí, a gente trabalha remotamente adequando as empresas. Não para, não. A operação não pode parar, né, pessoal? Nunca. Nós também temos uma pergunta aqui do Sidney Almeida. O funcionário pode solicitar ao RH a revogação do uso dos seus dados pessoais? Então, se ele for um funcionário, como eu disse lá atrás, ele não tem esse direito, né? Falei, se for todas as informações, forem informações para obrigações legais, ele vai, não vou revogar porque eu tenho obrigações trabalhistas, sindicais, órgãos de classe, então eu tenho que ter essa informação por X anos, né? Ao final desse período, será um prazer eliminar a informação, mas durante esse período eu não posso eliminar essa informação. Agora, aqui no exemplo do currículo, mandei o currículo, não virei colaborador, não tem base nenhuma, não tem termo de consentimento, né? Ou já expirou o prazo que vocês falaram que ia ficar com o meu currículo, aí sim ele pode pedir exclusão, né? Eu acho que até complementando, né, o RH é uma área que, assim, os dados têm que ser compartilhados com a RAIS, com o Cefip, CAGED, E-Social. E-Social. Eu acho que mesmo que o funcionário pede para revogar alguns dados, tem dados que tem que atender a legislação, né? É um dado que ele é tratado de forma legítima, então não tem como revogar ou excluir aquele dado enquanto ele é funcionário, né? E até para assuntos previdenciários, né, após ele sair da empresa, né? Agora, obviamente, se você compartilha esse dado com empresas de headhunter, não, é o direito dele falar, não quero que divulgue.
essa base você exclui. Opa, realmente, empresa de headhunter não tem base legal para manter, é um direito seu, então, nenhum headhunter, eu não vou passar nenhuma informação sua, ok, mas as bases legais aqui para atender a legislação, trabalhista e outras, eu vou manter. Né? Nós temos várias perguntas aqui, mas assim, eu vou responder a última pergunta aqui da Natália e as outras perguntas depois a gente entra em contato, tá, pessoal? A Natália pergunta, em relação aos bancos de dados curriculares que recebem funcionários, como eles devem ser protegidos? Afinal, como posso me proteger? Então, falamos de banco de dados de currículos, né? Primeira coisa, termo de consentimento. Então, quando eu recebo um currículo, eu tenho o legítimo interesse. Se eu mandei o currículo, vê só, eu, Mário, mandei o currículo para a Starsoft, então eu mandei meu currículo. A Starsoft não foi na empresa de banco e pegou minha informação sem eu saber. Então eu mandei. Então eu tenho um legítimo interesse, eu, como titular, mandando informação para a Starsoft. Né? Aí a Starsoft, na hora que recebe, ela vai ter todos os procedimentos. Olha, agradecemos por receber seu currículo vai ser analisado, né? Vou dar uma resposta se o currículo foi aprovado ou não. Não foi aprovado? Automaticamente seu currículo é deletado ou fica na nossa base por tempo indeterminado ou até que você solicite a exclusão do mesmo. Opa, eu já estou tendo uma tratativa, né? A segunda, o seu currículo, mesmo não sendo aprovado por nós, a gente recaminha para terceiros, recaminha para empresas de relocação. Tudo isso que você vai fazer com o currículo, você vai falar. Até inclusive o descarte, né? Quando você fala do descarte, eu vou falar, se for o currículo físico que eu recebi, ele será triturado, né? Incinerado. Se for arquivo eletrônico somente, será deletado, né? E aí, quando eu recebo esse currículo, também é obrigação da empresa passar o extrato de dados. Ou seja, tudo aquilo que eu fizer com o currículo, eu vou detalhar para o meu titular de dados. Eu faço A, B e C com o seu currículo. Né? Então, é uma responsabilidade grande. Toda informação que eu coleto é de minha responsabilidade. Outra coisa, se atentar a um formato de currículo que não peça informações desnecessárias àquela atividade fim que você está contratando um profissional. Né? Para não entrar na questão dos dados sensíveis. Eu acho que, inclusive, Mário, você acabou até respondendo um complemento que a Natália colocou aqui sobre a questão de até currículos de terceiros, né? Uma outra pergunta rapidamente aqui, para a gente até finalizar, do Wagner Chagas. Ele pergunta se o solicitante ele pode solicitar a prova de exclusão de dados da empresa. Ele pode, Mário? Pode, é um direito dele, mas é que acontece, quando a empresa está adequada, ela já tem todos os procedimentos. Então ela fala, seu dado será excluído. Pronto, essa é uma prova. Eu já documentei para você que eu vou excluir seu dado. Aí o que acontece? Por uma infelicidade, o dado vazou da empresa que eu pedi para excluir o dado. Né? O que acontece? A empresa vai ser penalizada, que ela se comprometeu a fazer uma coisa, pela própria legislação define, e ela não fez. Então, o titular do dado tem todo o direito de pedir o quê? Uma indenização e um ressarcimento desse prejuízo. Por isso que é importante a empresa estar adequada. Porque todos esses procedimentos, na hora que o titular do dado solicita o direito dele de excluir informação, seja ela total ou parcial, ou o direito de ser esquecido, né, a empresa falar que o fez, ela está dando garantia que ela tem esse procedimento já adotado pela companhia e documentando isso. Excelente. Pessoal, então assim, nós vamos finalizar. Eu queria mais uma vez agradecer ao Mauro, ao Mário, por ter aceitado o nosso convite, agradecer a participação de todos os nossos parceiros, clientes, todos que estão conectados. Mário, quer fazer alguma conclusão final? Fique à vontade. Sim, independente da lei dessa dúvida, entrar em vigor ou não, aconselho a todas as empresas começarem o processo de adequação, porque é um processo lento, envolve a participação de todos da empresa, né? Não é um processo rápido. Então, dependendo da complexidade da empresa, o processo ele pode se estender por mais de 6 meses. Né? É um processo que envolve muitos detalhes, envolve ter investimento da empresa não só em contratar um consultor ou fazer internamente, mas investimentos em outras áreas. Né? E também te coloco aqui à disposição para tirar dúvidas. Os meus contatos, nós vamos mandar o material depois, não é isso? Para quem tiver interesse em entrar em contato, a gente manda o material nos nossos contatos e a gente vai estar sempre à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida sem compromisso. É um prazer falar do tema. Gosto muito, então, por favor, podem abusar aí nas perguntas. Mauro? Ok. Mais uma vez, agradeço aí, Wellington, tá?
pela parceria, e estamos aí para ajudar o pessoal que está com dúvida, né? Fique à vontade de contactar o Mário aí, e a Bitify está à disposição de vocês aí. Grato aí por tudo. É isso aí, pessoal. Espero que a Starsoft e a Bit2Finance tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Estamos à disposição para falar sobre esse assunto, né, pós-webinar. Um abraço, muito obrigado a todos pela participação. Até mais, tchau.